Se a gente de um ponto compra serviço de outro ponto, não é? Por exemplo, há um ponto de leitura, um outro ponto que trabalha mais com a agroecologia, por exemplo, pela manifestação do território. Um outro que tem um bom equipamento de gravação musical, outro de audiovisual, tá certo? Bueno, bem, um ponto necessita do serviço de audiovisual. Ele pode contratar do outro, não pode? Com isso, nós multiplicamos a por 5, talvez mais. Essa é a lógica dos bancos, não é assim? Um banco para um dinheiro que recebe não empresta 10 vezes mais, porque o recurso gira. E esta relação com a política que alguém colocou, regressando, não é um outro padrão de política. O gestor público tem que aprender a falar com o povo, entender suas necessidades, mas o povo também tem que se empoderar nesse processo. Do contrário, não acontece relação comunicativa, de fato. ¿Qué papel pueden tener las escuelas públicas en este proceso de desarrollo cultural artístico y cuál ha sido la experiencia en Brasil? El tema de la mercantilización de la cultura es otro tema de preocupación. Cultura é processo, não é produto. Todavia, nos disseram que é produto. É um espetáculo, ela é um produto de artesania, é um livro. Sim, a cultura depende do produto, claro. Mas é o produto como resultado de um contexto, de uma geração de sentidos. Por isso, cultura viva, comunitária, inserida em um contexto, em uma comunidade, que pode ser territorial ou também temática. Por exemplo, a comunidade de software livre. Qual a origem da palavra cultura? Vem do latim colere, que é cultivo. Não há como separar cultura de agricultura. A mesma coisa. Por vezes nos disseram, esta ideia da cultura como belas artes ou como algo muito separado é que distancia. Não, cultura é pegar e louvar na terra. E como se faz a agricultura? Se prepara a terra, se semija, se acompanha o crescimento das plantas, limpia-se o solo, hace a colheita, separa-se as melhores sementes, não? Quando não é transgênico, comprado por grandes companhias com patente, seleciona-se as melhores sementes e se hace tudo novamente. É um processo. Então, este é o caminho. E um processo integrado, nesse sentido, um outro padrão de economia, um outro padrão de ambiente e de cultura. Todavia, há a necessidade da sustentabilidade econômica. Há um ponto acá, não? Temos um ponto. Ok? Pero também há o micropoder, que reproduz relações de poder local, não? Há também o acomodamento, porque isso não é um privilégio de um burócrata do Estado se acomodar, não. A pessoa local faz aquilo há muito tempo, também se acomoda, por vezes muito mais, não? Então, há que ter cuidado. Há um conjunto de ações, por exemplo, cultura e saúde. Há iniciativas da comunidade que trabalham com medicina alternativa, ervas tradicionais, medicina tradicional e tudo mais, yoga, o que seja. Outra, interações estéticas. Os grupos de artistas profissionais que fazem uma residência artística com o ponto, não para levar seu conhecimento solamente, mas para fazer de fato uma interação. Eu vi com a experiência do ministro Manuel, o que ele fazia com a orquestra de Papaya é semelhante a isso. A escola é fundamental nesse processo.
Estamos iniciando uma coisa, não? Um ponto de cultura. A escola pública tem 100 anos, mais que isso, é o equipo público mais bem distribuído, deveria ser pelo menos, não? Em todos os lugares. Então, há um prêmio para as iniciativas que articulam comunidade, cultura e escola. Como se seleciona isso? A seleção é por uma chamada pública, não? Para que toda a gente participe. É claro que uma comunidade não tão bem organizada não participa, olha, mas também não se organizou porque nunca teve uma porta aberta, assim não se preocupou com isso. Mas percebendo que há um caminho, daqui 2 anos, há uma nova chamada pública e assim se faz. A comissão de seleção é tripartite, é Estado, sociedade, é bipartite, Estado e representantes da sociedade. Num primeiro momento, dissemos assim em Brasil, uma seleção do Ministério da Cultura direto nas inscrições. Num segundo momento, ou pode acá em Costa Rica ser já em primeiro momento, acordos com municipalidades e estados, em que o Estado coloca a cada R$2, a municipalidade ou o Estado coloca 1. Entra com 1/3 do recurso. Isso é bom porque amplifica os recursos. E assim, a chamada pública é hecha na comunidade, no município ou na província. E com isso, o acompanhamento e a seleção é mais próxima, mais cerca da realidade. Não se pode comparar um trabalho de São Paulo com um de um estado da Amazônia. Como acá, um projeto de São José com um de uma província mais distante. Assim se define a quantidade de projetos para cada local. E eles são comparados entre eles, como se deu em Brasília, por exemplo. Projetos que tinham na nota 85 em São Paulo, por vezes não entravam, porque havia projetos muito bem classificados, com nota 90, 95, não? Todavia, em um estado pequeno, em Amazônia, um projeto com nota 70 entrava, porque ele era mais bem classificado. Assim se hace um equilíbrio. O ponto não elimina a necessidade de uma escola de teatro, de um equipe de público, de museus, nem de nada. É uma outra coisa. Ela é a base do Sistema Nacional de Cultura. Por último, a ideia de rede é fundamental, como já disse a vocês. E há também, com o tempo, a constituição de pontões. O que é pontão? Um ponto grande. Esse é um projeto adaptável, em que o princípio é cambiar a ideia da carência por la potência. Porque os governos, a nossa mentalidade, sempre pensou por la carência, o que falta, a vulnerabilidade, sempre por aí. Não é assim. A capacidade de resolução de nossos problemas está em nós outros mesmos. Acá as coisas têm as penhas, são penhas. Quanto mais penhas realizadas, com o tempo, por regiões, as pessoas se articulam. Mas a penha, a tela, em Brasil é assim. A organização também, um tempo para os grupos discutirem sua organização, reflexão, seminários, análises, e também o encantamento, o maravilhamento que é aquela apresentação artística. No Brasil começamos com 5 pessoas. A secretaria era pequena, com as dimensões imensas. Então, aí como assim, não? E vai crescendo. E também há isso. Há grupos que, num primeiro momento, não têm condições de entrar. Isso não significa que ele foi excluído. Temos que ter essa tranquilidade. Imaginem, não sei se $40 mil ou menos acá, mas imaginem o recurso do ponto chegando em uma comunidade muito chiquita. Isso genera também uma economia nova.
Não? Em um momento de crise como este, tem também um significado. E com um custo muito baixo, muito pequeno. Né? Pequeno porque ele não se perde, não se coloca não se perde na estrutura. Porque acá, um outro conceito é de entendermos a cultura enquanto fluxo, e não como estrutura.